Olá, esse é o podcast do Instituto Brasil Logística, o IBL. Por aqui você encontrará tudo sobre esse setor. Este episódio é dedicado à praticagem. Quem vai falar um pouco mais sobre este universo é o novo presidente do Conselho Nacional de Praticagem, CONAPRA, Ricardo Falcão. Um dos tópicos abordados no programa foi o projeto de lei 2149 de 2015, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas nacionais e as ações da praticagem brasileira, que está em trâmite na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A praticagem do Brasil ela é regulamentada e regulada pela Marinha do Brasil. Ela é o órgão que tem a delegação de competência dada por uma lei complementar que cuida da segurança e navegação em águas brasileiras. Dito isso, esse é o padrão mundial de você cuidar do assunto. Então, a autoridade que cuida de segurança é quem trata de praticagem no mundo inteiro. As regras colocadas pela Marinha, elas se chamam normas da autoridade marítima, e ela pega tudo aquilo que existe no mundo de regulamentação internacional, de como a atividade funciona e aplica aqui. Então, como o prático é selecionado, como o prático é treinado, como é que você organiza o serviço de praticagem. E uma das questões é se você pode recusar ou não o serviço. Tudo isso está numa norma, é uma norma grande, uma norma complexa, mas ela é de padrão internacional. E, inclusive, ela prevê no Brasil, assim como na França, assim como em outros países, o serviço é negociado livremente entre o tomador do serviço e o prestador do serviço, sendo que quando você tem algum tipo de problema que possa levar a não ter a permanente disponibilidade do serviço, aí você tem a intervenção do Estado, que na verdade é o que é previsto na Constituição, é previsto nas nossas leis, serviço de interesse público, essencial. Então, neste momento você pode ter intervenção. O projeto de lei, esse 2149, o que ele trata, na verdade, é de você pegar vários itens que são objeto de questionamento constante de gente interessada em ser o dono do serviço, e esse pessoal não entendeu que o que está sendo colocado é você tirar da norma da Marinha e colocar numa lei. Está escrito da mesma maneira. Então, são itens que a Marinha defende há 20 anos, desde que ela fez a primeira norma da autoridade marítima. Então, não há um questionamento técnico verdadeiro se deve ser desse jeito ou não. Porque, na verdade, isso é apenas legislação internacional que está sendo colocado para a lei. Esse que é o debate. Não há um monopólio da praticagem. Eu ouvi isso muito sendo discutido ali, porque existe um item na lei que, se eu não receber, eu sou obrigado a prestar o serviço. Então, eu não consigo impor preço. Existem tomadores de serviço, armadores, que, por discordar do preço que se quer numa renovação, eles entram numa situação de litígio judicial. Isso às vezes leva anos, e durante esse tempo eu não tenho como impor preço ou parar o serviço. Então você não tem uma situação de monopólio. Uma outra situação que poderia caracterizar o monopólio seria se eu pudesse controlar a quantidade de práticos que estão fazendo a praticagem. Isso não compete à praticagem, isso compete à Marinha do Brasil. Ela que diz quantos práticos tem. Então, se eu não controlo o preço, se eu não controlo demanda, eu não tenho monopólio por definição. Então, eu vi essa discussão sendo travada ali de uma maneira assim completamente não técnica, vamos dizer desse jeito. Uma outra coisa também que eu vi nas discussões aqui é, por exemplo, a CLIA, de uma maneira comum e rasteira, como ela sempre fez no mundo inteiro, ela põe preços, alega preços sem apresentar uma única nota fiscal, um único invoice internacional. Ela não prova nada, ela escreve num papel que lá fora é tanto e aqui é tanto. E ela diz que lá fora uma manobra custa $7.000 e aqui custa $33.000. O que ela esqueceu de dizer é que esse valor de $33.000 só existe no Rio Amazonas, e que os $7.000 que ela paga lá fora são por praticagens com 2, 3 milhas de navegação. No Rio Amazonas,
esses navios de passageiro navegam 600 milhas de navegação. É mais de 200 vezes o que se faz lá. Então, eles pegarem uma coisa sem dizer com que critérios que você está comparando coisas, é de uma deslealdade. Traga, então, essa discussão com provas. Traga, assim, um invoice pago lá fora, a nota fiscal que foi emitida, com certeza, ninguém sonega no Brasil. E a gente vai ter essa discussão olhando, isso é uma manobra de um jeito, isso aqui é uma outra manobra de outro jeito. Então, mais isso, eu, além de ser presidente do Conselho Nacional de Praticagem, sou vice-presidente da International Maritime Pilots Association, Associação Internacional da Praticagem, com sede em Londres, onde eu trabalho na Organização Marítima Internacional. Então, não tem essa discrepância. A praticagem do Brasil não é mais cara que a das outras. Muito pelo contrário, isso é uma afirmação que é feita constantemente, sem nenhum tipo de prova. Então, a gente precisa, para a gente ter um debate, esse que é o ponto que eu coloquei no início, a gente precisa nivelar de quais são as premissas que a gente sai nessa discussão. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Depois que a gente colocar uma base, não existe monopólio, não, o preço não é maior, não, isso aqui é do mesmo padrão que funciona lá fora. Esse instrumento também existe lá nos Estados Unidos, existe na China, existe do mesmo jeito. Então, na hora que a gente consegue entender como isso é organizado internacionalmente, eu acho que fica muito mais fácil para esse debate parlamentar. Eu estou percebendo que praticagem é um assunto que não é da vida cotidiana de ninguém, não é um debate fácil sobre diversos aspectos, porque ele é extremamente específico. Nos debates na Câmara sobre o PL 2149 de 2015, foi ventilada a possibilidade da regulação econômica da praticagem, que hoje é de controle da Marinha, ser repassada a uma agência reguladora. O presidente do CONAPRA, Ricardo Falcão, comentou a questão. Mundialmente, quem cuida da segurança de navegação é quem regula economicamente a atividade. Então, será que o debate que eles estão querendo ter é de arrancar toda a marinha mercante, toda a segurança de navegação e transferir tudo para a ANTAC? Me desculpe, eu não acredito nisso. A ANTAC, ela é uma agência nacional de transporte aquaviário e não uma agência de aquaviário. Prática apenas um dos aquaviários, que na legislação significa profissional que trabalha no meio marítimo e fluvial. Então, todos os profissionais que trabalham os aquaviários, eles são de competência da Marinha do Brasil. Será que a discussão que eles estão querendo trazer é de arrancar isso da Marinha? Eu acho que aí já é muita loucura. Então, não é competência da ANTAC. A ANTAC seria eventualmente para regular o preço do frete do navio, da cabotagem ou do navio internacional, e dá para ver claramente que a ANTAC não quer regular o preço do transporte internacional marítimo. Então, se ela não quer o transporte aquaviário, por que ela vai regular o aquaviário? Então, não tem o menor sentido eu ver essa discussão. Ricardo Falcão acredita que é preciso a Marinha entrar mais efetivamente nas discussões na Câmara em torno do projeto. Porque alguém tem que entender sobre segurança para poder opinar sobre isso, entende? Então, a gente em momento nenhum pode ter um grave acidente. Vamos pensar em certas coisas. 23% da nossa balança comercial, 450 bilhões de dólares, 23% são escoados por São Paulo. Vocês já imaginaram um navio atravessado por um mês ali e a nossa balança comercial não fechou a conta? Será que não dá para perceber que a gente está falando de valores insignificantes para o que está sendo envolvido nessa questão? Existem valores muito importantes para o país e você precisa de alguém que represente o Estado e não o governo tomando essa decisão. Então, por isso, se vai haver um colegiado, mas isso continua havendo a influência, havendo uma decisão forte da Marinha do Brasil, para nós é o melhor caminho. Também foi tópico da conversa com o presidente do CONAPRA a evolução da praticagem no Brasil. Ricardo Falcão, inclusive, é incisivo na sensação de muitos em relação ao número de práticos que atuam no país. A praticagem do Brasil é a terceira maior do mundo em número de práticos. Então vamos deixar claro, o pessoal parece que tem pouco prático no Brasil, mas a gente está apenas atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, em outro
ponto é o seguinte: não há, eu chego lá e cobro o que eu quero do comandante. Não é assim que funciona. Nenhum navio é atendido que não seja regido por um contrato previamente feito com seu representante. Esses contratos duram de 2 a 4 anos, que é o máximo que o Código Civil permite que um contrato tenha, quando ele é obrigado a ser reavaliado completamente. Então, não há uma questão de um preço absurdo que não tenha sido objeto de negociação e de uma assinatura de um contrato que existe. Porque até para você ter uma discussão judicial posterior, como os armadores querem, porque eu não concordo de aumentar um contrato, mas não é de pagar o que já foi acordado. Então a discussão caminha muito bem, funciona muito bem. São raros os momentos em que você tem algum tipo de ameaça permanente de disponibilidade do serviço. Porque, na verdade, o serviço inclui uma dupla obrigação. É obrigado o prático a atender o próximo navio da escala e o comandante é obrigado a pegar o serviço de alguém que representa o Estado. Eu sou prático na Amazônia há mais de 20 anos. Eu já naveguei mais de 1 milhão de milhas náuticas dentro do Rio Amazonas. E vou dizer com toda tranquilidade, já tem mais de 100 denúncias à autoridade marítima ao longo desse tempo, de navios com radar quebrado, com problema talvez de uma poluição de água de lastro, com problemas diversos no navio, e que o comandante, como é preposto comercial do armador, como a carreira dele está em risco se ele denunciar a própria empresa dele, compete a nós, por lei, de ver o navio e tomar a atitude da denúncia do navio para que o IBAMA, a Polícia Federal, a Marinha do Brasil e todos os órgãos de Estado consigam ir a bordo. Essa é a minha função. Então, eu vejo que muita da discussão, quando o armador tenta colocar aqui, ele na verdade tenta trazer o prático para ser seu empregado, para acabar o problema que ele sabe que não vive com o comandante a bordo do navio. E vou lhe dizer uma coisa, experiência nessas minhas denúncias todas, elas são todas iguais. O comandante começa a gritar, começa a falar, que é um absurdo, que isso não acontece em lugar nenhum no mundo, isso é só aqui, não sei o quê, até a hora que você chama a autoridade. Na hora que a autoridade vem para bordo, o comandante fica super feliz, super tranquilo. Aí eu pergunto: vem cá, o senhor está pedindo essa peça há quanto tempo? Essa tem 6 meses, essa tem 3 meses, o senhor vai para o próximo porto e se vira. Então, ou seja, é esse o instrumento que o Brasil quer perder? Eu acredito que não. É o padrão mundial. O seguro no Brasil é baixo. O seguro marítimo no Brasil é baixo porque o padrão da praticagem do Brasil é de ter acidente é de 2 milésimos% da operação. Comparado a Estados Unidos e Bélgica, é o mesmo número, só que nós não temos dragagem, nós não temos diversos outros itens de investimento do governo federal. A gente tem a praticagem resolvendo o problema e se esmerando de dar a solução. Os navios estão crescendo? Estão. O Brasil está cada vez exportando mais? Sim, com cada vez menos navios. Os navios estão crescendo exponencialmente. E o canal é o mesmo. O porto é o mesmo de 1960, de 1970. Então, não existe mágica, existe muito trabalho, muita dedicação, muita formação técnica.